em função desse livro, Os Anões, eles achavam que eu era artista plástica pela concepção do livro, e porque eu sempre falei que me interessa, né, a maneira como os livros são feitos, né? Então, ou seja, para mim um livro não é só texto, e quando eu já estou fazendo o livro, eu já estou pensando como é que esse texto vai ser apresentado, então, ou seja, que forma que esse texto vai tomar, né? Então, ou seja, não apenas a forma do tipo da ideia para o texto, a forma que, sei lá, o texto vai ter uma forma de poema, de legenda, de drama, não apenas isso, mas a forma mesmo, a forma de apresentação, né? Então, em função desse livro, que é de 2010, eles achavam que eu era artista plástica e me convidaram para fazer uma intervenção na Mostra Sesc de Artes e me davam os tapumes. São 400 metros quadrados de tapumes, né? E aí eu topei, porque eu já sabia o que eu queria fazer, né? Eu já vinha recolhendo frases que eu ouvia por aí, né? Então, ou seja, frases que amigos diziam, frases que eu ouvia na rua, no ônibus, quando a gente andava de ônibus, não sei se vocês lembram, né? Quando a gente andava sem medo, né? Andava num ônibus sem medo, ônibus, metrô, andava no meio das aglomerações, né? Eu estava sempre lá, né? Então, ou seja, ouvindo a conversa dos outros, né? E eu já vinha anotando muita coisa. E aí eu pensei, como eles iam me dar esses tapumes, que é aqui, ó, é visto, aqui é a visão desde o municipal, né, em direção ao outro lado. Né, como vocês veem aqui, ó, são vários tapumes, né? Eles me deram tudo isso e a ideia era em plena rua, em pleno centro de São Paulo. Eu pensei, por que não devolver para a rua aquilo que eu ouvi na rua, né? Então, quando eles me fizeram esse convite, eu pensei, não, é isso que eu quero fazer, eu já sei o que eu quero fazer, né? Eu quero trabalhar com essas frases que eu venho ouvindo. E aí eu disse, vou trabalhar com essas frases assim, assado, etc. Eles adoraram a ideia, piriri, piriri, e eles disseram, tá, então agora faz um orçamento. Eu disse, não, mas tem um detalhe, né? E eles, qual é o detalhe? Eu disse, o detalhe é que eu não sou artista plástica, né? Mas aí o convite já estava feito, né? Ia ser muito grosseiro da parte deles desfazer o convite, né? Então, eles me arranjaram uma artista plástica para trabalhar comigo que fez essas placas, né? Foi a Edna que fez essas placas para mim, como eu tinha pedido para elas. Eu mandei uma série de exemplos de como eu queria essas placas, né? Então, o Não Imagina que ficou de fora, ele faz parte dessa série, né? Então, aqui são frases que eu recolhi, né? Eu não vou me deter muito longamente em cada uma delas, né? Mas, assim, por exemplo, essa de cada das vacas, né? Eu me lembro que foi numa conversa, num almoço, né? Em que nós estávamos conversando, sei lá por que vieram as vacas ao assunto, né? E um amigo nosso saiu com essa, né? Essa pérola que eu nunca esqueci, que era: as vacas só existem para me alimentar, né? E o mais engraçado é que quando eu lanço o livro, né, e reúno isso no livro que sai, né, com o título de Delírio de Damasco, já explico por quê, né? Mas então quando sai esse livro, Delírio de Damasco, esse meu amigo pega o livro, né, e tá morrendo de rir, e aí eu pergunto, né, qual é a frase que está fazendo ele rir tanto, né? E ele diz, é essa. E aí eu pensei, ele lembrou do que ele falou, né? E aí eu perguntei, e daí, lembra que foi tu que falou essa frase, né? E ele disse, eu disse isso, né? Então, ou seja, ele não lembrava que ele tinha falado aquela coisa, e isso eu achei engraçado. Aliás, foi a partir desse trabalho que eu comecei a pensar que o escritor tem um pouco disso de guardião da memória, né? Uma memória meio coletiva, acho que até vou voltar a isso um pouco depois, né? Porque ele não lembrava da frase que ele tinha dito, né? Então são frases em que elas têm muito de aprender alguma coisa, e me interessava que seja a coisa que dá dada, seja um mistério, uma certa narrativa que está por trás, como os chineses vêm aqui e comem tudo, né? Então, ou seja, isso daí tirado do contexto original, o que significa, né? O que está dado aí, que narrativa que a gente pode ver aí por trás, né? Ou que em algumas guardam uma graça, embora seja terrível, né? Agora infartou, esse marido só me dá desgosto, né? Então, ou seja, também tem uma narrativa que a gente pressupõe aí por trás, né? Então, ou seja, elas têm esse pouco de narrativa em germe, né? Por isso que ela é Pré-Histórias 2, porque nos Anões há uma seção chamada Pré-Histórias, né? Em que justamente contém essas narrativas em germe, né? Essas narrativas em potência, né? Essa narrativa que pode dar em alguma coisa, né? Como não é o caso, mas eu sempre desconfio, né? E coisas assim. Adoro essa eu ouvi numa fila em Porto Alegre, né? A única solução é dar uma camaçada de pau. Aliás, claro, aqui eu faço algumas explicações, né? Então, como eu disse, eu já vinha juntando várias frases, eu lembrava de muitas coisas que amigos tinham dito, que a minha família tinha dito, tem muita frase dos outros, né?
Mas eu precisava preencher 400 metros quadrados de frases, né? Foram 44 placas, né? Então eu não tinha, claro, todo esse material. E aí, então, curiosamente, nessa época eu estava em Porto Alegre, eu fui para Porto Alegre, passei 20 dias em Porto Alegre para cuidar de babá dos cachorros da minha mãe enquanto ela viajava, né? Dos meus pais, enquanto eles viajavam. E aí, então, naqueles passeios com os cachorros, e de tarde eu pegava um ônibus, já ia ouvindo no ônibus, ia para o shopping mais distante de tudo ali em Porto Alegre, que é o Iguatemi, né, e que também é um shopping todo metido, me sentava no meio, na frente da Swarovski, né, e pedi uma torta que se chamava Delírio de Damasco, daí o título do livro, né? Então pedi essa torta e ficava ali a tarde inteira, a torta demorava para comer aquela torta, para poder ficar ouvindo, né, as frases que estava à minha volta, né? Então para mim era quase como um trabalho etnográfico, né? Então, ou seja, de buscar fazer isso que eu chamo até no prefácio de uma arqueologia dessa linguagem presente, né? Então aprender essas frases, né? E aí o que acontece? Por isso que eu deixei essa daí aí. Quando eu entrego para o SESC as várias frases que eu recolhi, eles começaram, e originalmente ele não se chamaria Pré-Histórias 2, mas se chamaria Sangue, Sexo e Grana, né? Porque é só sobre isso que as pessoas falam, né? Ou é dinheiro, principalmente falta de, né? Ou sexo, ou grana. O sexo não necessariamente a falta de, hein? Tem muitos detalhes, né, a respeito disso. Né? E sangue, né? Violência, só o que fala. E aí o que aconteceu? O SESC me disse assim: as frases que tinham referência a sexo a gente não vai poder botar. Eu disse: por que não vai botar? Não sei o quê, censura, etc. e tal. Aí eles: não, é porque é o seguinte, se fosse dentro do SESC, tudo bem, né? Porque aí a gente está dentro da instituição, a gente consegue dar uma explicação, a gente vai ter o pessoal que fica no educativo, né? Então, os monitores, né, que vão poder explicar, etc. e tal. Mas na rua a gente perde o controle, né? Então é melhor não. Tudo bem. E por que eu parei? Então todas que tinham, por exemplo, assim, essas eles achavam que era de sexo, uma do tipo, daria o cu por uma torta de chocolate, né? Que do meu ponto de vista, né, e vocês que são psicanalistas podem, né, talvez me corrigir ou não, mas me parece que aí não é tanto uma questão sexual, mas mais uma questão gastronômica, né? Daria o cu por uma torta de chocolate. A grande questão é a torta de chocolate, né? Não necessariamente o cu, né? Mas tudo bem, vamos adiante. E aí essa era uma, porque esse negócio de dar uma camaçada de pau é uma expressão muito usada no Rio Grande do Sul. Não sei se usa em Santa Catarina e no Paraná, mas se usa, né? Mas aqui em São Paulo eles não conhecem dar uma camaçada de pau, eles achavam que tinha alguma coisa de sexual. Aí eu disse não, aí eu expliquei, é como dar uma sova, que eles também não entendiam, né? Então é como dar uma surra. Eu disse, então tudo bem, essa pode ficar, né? Então aí ficou nessas. E o que aconteceu? Nessa implicância, né? Então aí tem várias dessas frases que são narrativas. Depois eu volto para a implicância, né? Mas só para, como eu estou mostrando para vocês, narrativas ali em germe, né? O sonho dele era ser garçom nos Estados Unidos. A gente tem um resumo de uma história, mas aí de repente já tem a peripécia, né? Foi para a França. Opa, o que aconteceu? Né? Então isso que me interessava nessas frases que eu ouvia, né? Aqui é bom, só tem homem rico, né? Que foi para uma família muito querida e conhecida, né? Tá no acervo. Matar um monte de índios para construir Brasília, né? Ou essa que tira a humanidade dos índios, né? Embora seja uma pessoa que tenha uma empatia com os índios, né? Coitados dos índios, viviam em paz, né? Mas chegaram os seres humanos e mataram todos. Logo, os índios não são seres humanos, né? Essa, claro, que eu vi na frente da Swarovski, embora eu não entenda a parte do não brilham, né? Não são joias, não brilham, não dá para tomar banho com elas, né? Eu gosto de imaginar a pessoa, eu acho que fica muito clara a pessoa que está dizendo isso. Imagina uma pessoa que compra joia para tomar banho com elas, né? Coisas que acontecem assim, né? Então um dia todos estarão mortos, você vai querer fazer um churrasco e não vai ter ninguém para convidar, né? Outra que também é um pouco de deixar essa história, né? Deixar essa narrativa que fica ali muito subjacente, né? Ele é meio gigolô, fica com as mulheres para sugar tudo delas, né? O que eu gosto é o deslocamento que tem na própria frase, né? Então, ou seja, aqui já não aqui é mais uma questão de linguagem, né? Não é mais tanto uma questão de uma narrativa que é preste atenção.
ela não é bonita, ela só parece bonita, né? Então, ou seja, tem uma espécie de um fingimento, né, do que seria ela, né? Essa eu já volto a ela, mas como eu estava dizendo, eles censuraram, né? Então, como é que entrou o Não Imagina que ficou de fora? O Não Imagina que ficou de fora, confesso a vocês, né, que é a última que está nessa minha sessão, foi uma placa, foi uma frase minha, eu que inventei, assim como eu trouxe essa também para os tapumes, né, que é um clássico, né, um clássico do exercer o poder, né, que vai desde a mãe até a polícia, né, que é não pode. Por que não pode? Porque não pode, né? Então, ou seja, o clássico do exercício do poder, desse diálogo do exercício do poder, né? Não pode. Por que não pode? Porque não pode, né? Então, acabou, né? Então, ou seja, essas duas placas elas entraram um pouco como implicância com o fato de ter as outras censuradas, né? Então, não pode, porque não pode, porque não pode, né? Na verdade, eu estou fazendo um comentário a isso. E a outra, que é também uma implicância minha, que é não imagino o que ficou de fora, né? Então, ou seja, esse não imagino o que ficou de fora, ele para mim tinha um contexto muito claro, que é vocês não imaginam as frases que ficaram de fora, né? Ele traz uma elipse, né? Então, ou seja, nesse comentário ele tem essa elipse do que vocês não imaginam, né? O que ficou de fora nesse trabalho, né? E há uma coisa interessante, aqui eu paro nessa, uma coisa interessante que eu entendi nesse trabalho quando essa placa deu problema. Como eu disse para vocês, ela era uma placa colocada na rua, né, lá nos tapumes. E eu ouvi, essa foi uma placa que me falaram, foi uma frase que me disseram no ouvido, né? Então, ou seja, é de uma pessoa conhecida que me fez essa pergunta no ouvido, né? Então, a pessoa me disse: me diz uma coisa, ele é débil mental ou só feio mesmo, né? E aí o Sesc recebeu uma carta, né? Recebeu uma carta de um senhor, né? Quer dizer, eu imagino que era um senhor, né? Que reclamava, né? E que dizia que tinha ido lá ver as placas, né? Se aquilo era uma manifestação artística, se era o artista era um estúpido todo em caixa alta, né? Então, assim, era absolutamente ofensivo, né? A carta. E ainda bem que o Sesc me mandou, né? E o Sesc me mandou e ele perguntou se eu queria responder. E eu disse que sim. Deixa eu até ver aqui se eu consigo achar no meu computador. Porque eu respondi, eu fiz questão de responder essa carta e hoje de tarde eu localizei a minha resposta, né? E eu disse, não, eu quero responder. Porque foi a partir dessa placa que eu notei como havia ali por trás também um trabalho político, né? Então essa foi a resposta que eu dei para ele. A frase que o senhor se refere faz parte de uma obra de minha autoria intitulada Pré-Histórias 2. Esta obra é composta por 44 frases retiradas de conversas privadas entreouvidas em diversos lugares da cidade de São Paulo. Algumas dessas frases são, de fato, engraçadas. Porque ele dizia que era tudo engraçado. Como, por exemplo, aquela que diz: esta lagoa é ótima para quem casar, basta dar 3 pulinhos. Outras, no entanto, são obviamente terríveis, na medida em que colocam a nu aquilo que algumas pessoas gostariam que permanecesse escondido no âmbito privado. Isso que eu me dei conta quando ele me mandou essa carta, né? Que é isso. Que outras são obviamente terríveis, como essa. Porque na medida em que colocam a nu aquilo que algumas pessoas gostariam que permanecesse escondido no âmbito privado. E aí eu continuo explicando. Minha intenção ao registrar frases como a destacada pelo senhor, né, foi justamente expor o preconceito que impregna esses diálogos íntimos. Preconceito que, por vezes, só fica claro quando é deslocado para o âmbito público. A intenção crítica era que, confrontado com frases que foram efetivamente ditas por outras pessoas, mas que talvez pudessem ser ditas por ele mesmo, né, pelas próprias pessoas, o espectador fosse, ao menos idealmente, levado a refletir sobre seus próprios preconceitos. Por exemplo, né? Não, aí depois eu só dava um exemplo bobo, mas a minha ideia era essa. E era isso que me interessava, e era isso que eu tinha achado, que eu notei que como tinha um trabalho político aí por trás, que é esse, que é
a gente expõe o preconceito, né? A gente mostra como que esse preconceito impregna os diálogos íntimos, né? Mas que ele só é perceptível quando ele é deslocado para o âmbito público. Quando ele sai do âmbito privado e é jogado para o âmbito público. Agora eu vou tentar achar... porque eu sempre consigo fazer isso, né? Eu mexo aqui nas minhas coisas, achei. E depois eu não acho mais, agora já achei, né? A página com as coisas. Então, ou seja, foi a partir dessa reclamação que eu me dei conta como ela também tinha nesse trabalho um gesto político, que é aquilo que é dito à boca, como a boca pequena ainda se diz muita coisa que não se diz no âmbito público, que não se diz num coletivo. Uma coisa que talvez a pessoa não dissesse nem numa mesa com, sei lá, 10 pessoas, né? Não diria, claro, numa sala de aula, né? Mas ela não tem vergonha de dizer no ouvido da outra. Ela não tem vergonha de dizer para 2, 3 pessoas. Né? Então, ou seja, como esse preconceito ainda está arraigado, né? Então, nesse caso específico. Né? Então, isso era uma coisa que me interessava nesse trabalho. Né? Essa era a primeira parte. Né? Então, ou seja, o não imagina que ficou de fora, o indizível, né? Aqui eu vejo muito esse indizível com o que ficou, o não imagina que ficou de fora, faz referência a essas coisas que foram censuradas, ao sexo, imagina, vocês psicanalistas podem, né, desenrolar isso muito, é muito interessante, que é justamente o sexo que o SESC me fez reprimir nesse trabalho, né, nessa obra, nessa apresentação. Mas mais do que isso, é como ele expõe aquilo que é indizível, no sentido de que aquilo que não, na verdade, o que não deve ser dito em público, e que talvez a pessoa que tenha dito saiba disso e não diria nesse âmbito mais aberto, como eu falei para vocês. Né? Então, essa era a primeira parte. A segunda parte, e essa é uma foto do meu computador, né? É sobre esse trabalho no qual eu estou trabalhando, que se chama Krakatoa. Né? Então, ele vai se chamar Krakatoa. Tinham 3 livros que eu queria desenvolver quando deu a quarentena. Eu pensei, vou tentar, então, agora, pelo menos, trabalhar num dos livros que eu quero tanto fazer. E um dos livros que eu mais quero fazer é O Satanista. Né? Então, é um livro que eu venho prometendo há um tempão. Né? E é um livro que vai trabalhar com muitos dos amigos meus, tendo os nomes deles mesmo. É um livro que eu espero que todos eles entrem na justiça para me processar, porque vai ter pano para manga para isso, né? Mas é um livro em que ele tem um registro que é paródico, ele tem um registro sarcástico, né? Então, ou seja, ele é um livro que eu quero que ele seja por alegria, né? Então, em síntese, era um livro que eu não conseguia escrever nessa situação em que nós estamos vivendo, né? Eu ia dizer principalmente no início, como se agora tivesse ficado muito melhor. Não ficou muito melhor, ficou até pior. Nós estamos há 6 meses, quase 7 meses, né, nessa mesma situação, sem ter uma perspectiva, né, do que pode acontecer, e no plano federal a coisa só piora, né, com queimadas e com desmandos desse governo, etc. e tal. Não vou nem entrar nesse mérito, para a gente não ficar deprimido. Mas no início eu não conseguia, era um livro que nessa chave eu não ia conseguir. Né? Eu queria também levar adiante um outro que vai se chamar The Shark Stories, que está quase pronto, mas também eu patinava muito, não conseguia me concentrar. Imagino que todos vocês talvez estejam passando por isso, de não conseguir se concentrar nas coisas, não conseguir levar os textos adiante. Né? E aí eu lembrei de um livro que eu queria fazer, né, que seria esse livro sobre uma viagem que eu fiz à Indonésia em 2017. Né? Então, em 2017, eu fui convidada para ir para a Indonésia para participar de 2 festivais literários e de uma Bienal de Arte lá. Né? Fui convidada pelo Hugo Lorenzetti Neto, que é diplomata, né? E iria eu e o Victor Henninger, né? O escritor. E eu não queria ir, eu me lembro que naquele ano eu não queria ir, né? Eu não queria ir para a Indonésia, e principalmente sozinha, né? E era muito tempo que eu passaria lá, eram 20 dias, né? Eu passaria lá e era um ano que tinha muita coisa, e ia ser puxado. Né? Em síntese, eu não queria ir. Então, quando eu fui, eu já pensei em fazer uma espécie de diário dessa viagem. Né? E eu fiz isso de uma certa forma. Né? Então, eu comecei a escrever no Facebook, né? Então, nas próprias redes sociais. Eu fiz, e eu até botava um título entre colchetes, que era Tentativa de Diário, né? Tentativa de Diário da Indonésia. Se eu não me engano, era assim que eu chamava. Né? Ou Indonésia, acho que era Indonésia, tentativa de diário. Né?
porque eu queria fazer isso, né? E pensei em talvez fazer um diário dessa viagem. Então, quando eu fui, eu pensei em talvez transformar essa experiência em livro, né? Mas aí voltei, acabei não transformando, não consegui escrever tudo que eu queria, né? Achei que a coisa estava meio capenga e pensei, não vai dar. E aí também já no meio da viagem, eu já tinha meio que desistido da ideia de transformar aquilo em livro, mas continuava anotando algumas coisas por interesse, por diversão, sei lá, né? Para contar história, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, ficar contando história, né? Mas aí acontecem várias coisas no caminho, né? Então, ou seja, alguns meses depois, o Victor Henninger morre, né? E alguns meses depois, o Carlos e o Hugo, que me receberam na Indonésia, se separam, né? Então, de repente, eu tinha associado essa viagem duas quebras, né? Tanto que foi aí que eu comecei a pensar em talvez tentar fazer, retomar essa ideia de voltar a esse livro, e principalmente quando me veio uma pergunta na cabeça, que foi uma pergunta que eu fiz para o Hugo, né? Que era, e é a pergunta com a qual eu quero abrir o livro, que é: Hugo, o que foi que aconteceu na Indonésia? Né? Então, a partir disso e a partir dessa viagem de lá, também me surgiu uma curiosidade muito grande, né, em relação a vulcão, né, e todo um interesse que eu já tinha com fantasmas, né. O fantasma é uma coisa que perpassava já esse meu diário da Indonésia, né. Então, ou seja, eu comecei a pensar, acho que dá para fazer esse livro, né. E começou a quarentena, que a gente está nessa situação, né, em que nós terrível em que nós nos encontramos, eu pensei, eu acho que dá para retomar o Krakatoa. Por quê? Porque o Krakatoa é um livro de arquivo, né? Aí eu comecei a ver as coisas que eu já tinha, né? Esses diários que eu já tinha anotado. E na primeira anotação, numa das primeiras anotações desse diário, que eu chamo de Diário da Indonésia, né? Esse diário que eu estava fazendo nas redes sociais, era uma anotação em que, acho que está muito grande, acho que eu não vou ler para vocês, mas é uma anotação em que eu dizia que começa assim, quando pequena, eu escrevi ainda no aeroporto de Guarulhos, né, antes de sair daqui às 2 horas da madrugada. Então, quando pequena, ganhei de uma amiga como presente de aniversário um diário vermelho de capa paradoxalmente dura e fofa, que fechava com um cadeado liberado apenas com a chave correspondente. Parecia um diário antigo, que havia sido guardado ou esquecido numa gaveta do armário. Né? Então, suas páginas tinham amarelado. Então, começa a falar desse diário. Né? Agora eu já comecei a ler, vou ler até o final, não é tão grande assim. Né? Tá tudo escrito à mão, né? Porque a minha impressora tá quebrada, então eu tenho que passar tudo à mão. Suas páginas tinham amarelado por meio do qual o tempo, às vezes, se dá a ver. Então, vocês me desculpem a leitura. Se antigo, porém, era virgem, né, quando eu recebi, óbvio, né, como algumas freiras de mais idade que fizeram na juventude voto de castidade, se é que estas freiras, como as coincidências, de fato existem. Gostava de pensar que ele talvez um dia houvesse sido descoberto ou redescoberto para ser meu. E isso era uma alegria e uma desgraça. O que escrever em algo que na minha imaginação havia sido destinado para mim? Como eu conversaria com ele? Como eu o trataria? Ele seria como um padre a quem me confessaria, o cadeado me induzia a pensar no que não se deve falar à luz do dia, além de estar na época da primeira comunhão? Se sim, o que haveria de tão sério para escrever que exigisse ficar em segredo? Tinha 10 anos, ou 8, ou 9, ou 11, e não lembro se foi uma decisão consciente começar me dirigindo a ele com o tradicional querido diário. Mas lembro que nunca me sentia à vontade com este tratamento, porque sabia não ser o adequado. Né? Por essa razão, talvez nunca tenha conseguido manter um diário. Esta será a minha segunda investida, uma tentativa de diário de ida à Indonésia. Nunca fui tão longe e sozinha. Nas redes sociais, parece-me, um diário faz todo sentido. Está aí, nu e sem cadeado. A quem interessar possa. Embora creia que, na verdade, escrevo especialmente para o Eduardo, para que ele esteja sempre comigo, mesmo à distância. Então, essa era um mote, né, que para mim dava, de uma certa forma, esse mote desse livro. Né? E aí agora, né, no meio dá para ver aqui, ó, a data
em que eu decidi armar essa coisa, é 11/6/2020, né? Então, eu fui atrás desse diário, né? E eu tenho esse diário, tá aqui, né? Ó, o meu diário. Ah, não, e olha só, eu fiz uma caixa com o livro, aqui tá meu livro, né? Todo organizado na caixa, dividido. Então tá aqui, ó, a fera, né? Então eu tenho ainda esse diário, né? Com o cadeado dele, etc e tal. E aí eu fui para esse diário, né? E eu pensei, quem sabe, né? Como eu estou dizendo para vocês, esse livro ainda é um livro muito cheio de coisas, né? Mas aí eu pensei, por que talvez não trabalhar com trechos do diário da Indonésia, mas os trechos do meu diário, mais trechos do vulcão? Por que vulcão? Porque quando nós fomos para lá, havia ameaça de um vulcão. A Indonésia tem cerca de 200 vulcões, é o país que mais tem vulcões no mundo, né? E tinha um vulcão, o Monte Agung, que estava ameaçando entrar em erupção. E ele é muito perto de Ubud, que era uma cidade pela qual nós passaríamos, que, aliás, haveria um festival literário. E ele estava ameaçando, se ele entrasse em erupção, talvez não tivesse o festival literário, né? Então, a gente tinha 1000 coisas para levar, e hoje eu retomando, para poder escrever esse livro, retomando os conselhos que eram dados, diziam, leve a máscara N95. Eu me lembro que na época não tinha mínima ideia do que fosse isso. Mas hoje a gente sabe, né? Então, ou seja, tinha que levar uma máscara, tinha que levar não sei o quê, né? Porque o maldito vulcão podia entrar em erupção. E ele entrou mesmo, né? Ele entrou logo depois que a gente, não quando nós estávamos lá, mas logo depois que a gente voltou, né? Mas por que eu achei que isso, falar desse livro, tinha a ver, e principalmente dessas 2 sessões dos diários, né? Aquelas que eu vou me centrar aqui nessa parte final. Já estou, né, me encaminhando para essa parte final da fala, né? Por quê? Porque eu me dei conta que eu peguei esse meu diário, né? E ele é um diário, eu acho que eu não anotei aqui, mas eu leio aqui para vocês, né? Porque eu tenho, é ótimo, tem fotos assim, os imbecis da 8ª série, é super engraçado. Eu morria de rir, né? Quando eu li o diário. E já me chamou a atenção uma primeira coisa, né? No início, a primeira anotação do diário é dia, tá lá, dia, né? 17/12/82. Querido diário, né? Hoje foi o meu aniversário. Fiz 10 anos. Você precisa ver, estava tribom. Eu fiz uma gincana, estava ótima. Até as que perderam gostaram. Também estava um maior sarro. Depois, eu, a Eliane, a Letícia, a Vanessa e a Samara brincamos de boneca. A minha filha era bebezinha. A Letícia foi a babá das nossas bonecas, quer dizer, filhas, não é? Aí eu não consigo entender. Porque a Samara, a Eliane e a Vanessa também tiveram filhos. Tchau, Verônica. Então, essa é a primeira anotação do diário, né? E ela já de cara me chamou a atenção. Por quê? Eu não faço aniversário em dezembro, né? E ele é dia 17 de dezembro de 82. Né? Eu nasci em 22 de janeiro de 73. Logo, eu não poderia estar fazendo 10 anos em 17 de dezembro de 82. Muito provavelmente esse aniversário, assim como todos os aniversários que em geral nós fazíamos para ter uma festa só, era junto com o da minha irmã, que faz aniversário. Ela sim, 18 de dezembro de 72. Aí começou a me chamar a atenção por que eu não deixava isso claro. Né? Que, na verdade, não foi o meu aniversário, fiz 10 anos. Né? Foi a festa do meu aniversário. Né? Foi a festa do meu aniversário para comemorar os 10 anos. Aí seria mais preciso, né? Porque ficaria subentendido os 10 anos que eu iria fazer. Mas não, eu afirmo, fiz 10 anos. Né? E isso já me chamou a atenção, porque joga com tudo uma questão de verdade e mentira que já estão em muitos dos textos meus. Né? E para além disso, começar para além dessa mentira, né? Coisas que me chamaram a atenção nesses 2 diários, né? Tanto da Indonésia, esse que eu tornei público via Facebook, quanto nesse meu diário secreto, para além das coisas que eu morria de rir, né? Se der tempo depois até ler umas para vocês, né? As coisas sobre as quais eu não falei. Peguemos primeiro o diário de pequena. Eu fiz até uma lista. Deixa eu ver se eu acho aqui
né, algumas coisas importantes, né? Então, ele é anterior ao fazer 10 anos. Então, há várias coisas ali, por exemplo, fala da minha primeira comunhão, etc e tal, chega a falar detalhes, assim, eu era apaixonado pelo fulano, do endereço do cara, endereço, telefone, etc, né? Isso com 10, 11, 12 anos, né? Mas é curioso que é um diário em que ele não fala, ele não menciona episódios que foram episódios pelos quais eu passei e que eu tornei episódios ficcionais. Como, por exemplo, pegar um texto meu que se chama O Coração dos Homens, em que ele se apresenta como um poema confessional, e ele, de fato, é baseado em alguns fatos reais. Né? Eu não falo, por exemplo, no meu diário, da participação na peça Branca de Neve e os Sete Anões, uma peça em inglês que realmente existiu na minha vida. Né? Eu não comento isso no diário. Né? Eu acho engraçado, por que eu não comentei isso no meu diário? Né? Se foi uma coisa que ficou na minha cabeça de tal maneira que eu cheguei a transformar ela em matéria literária. Né? A apresentação dos imigrantes no colégio, que também está nesse conto, não falo isso no diário. A referência ao apelido que eu descobri que eu tinha, que era Poste, um dos apelidos, né? Também não faço essa referência. Não falo da aula de religião, ainda falando do Coração dos Homens, da aula de religião que eu e a minha amiga, a minha colega, né, que era a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, a Daniela, né, fez comigo, ou seja, que a gente tinha esse dia da inversão, se chamava dia da inversão, num dos colégios que eu estudei, né, em que era um dia em que os alunos se tornavam professores. Né, e eles perguntaram, que aula que vocês querem dar? Era um colégio católico, nós duas, peste, como nós sempre fomos, queremos dar aula de religião. Né? E o professor ficou meio assim, mas fazer o quê? Né? Tinha que topar e a gente deu aula de religião. Eu não comento isso no diário, virou matéria literária. Né? É curioso que eu comente também no meu diário uma participação que eu tive na peça de uma das minhas melhores amigas, né? Também da Daniela. Né? Ela no colégio ela fez uma peça, teve um momento que nós trocamos de colégio, ela ficou numa turma diferente da minha. E a turma decidiu fazer uma peça. Né? E aí, na última hora, ela me chama para fazer a direção e cuidar do som, etc. E tal. Foi um caos. Eu comento isso no diário. Né? E em seguida eu chego a comentar que eu ia fazer a mesma coisa com a minha turma, né? Porque a ideia era boa, que para quem não sabia desenhar, como eu, ela e mais uma galera, né? Nas aulas de artes, a grande saída talvez fosse a gente fazer peça, que isso a gente sabia fazer. Né? E no caso dela, era uma adaptação do Shakespeare, foi um caos. Né? No meu caso, eu queria eu mesma escrever a peça, eu chego a mencionar isso, eu escrevi. Né? Eu escrevi essa peça, eu dirigi, né? E juntei a turma. Eu não conto como é que foi essa apresentação. Né? Por que eu não conto isso? Assim como eu não conto também no diário um outro também fato que virou matéria dos meus contos, que é a neve em Porto Alegre. Imagina, o dia em que nevou em Porto Alegre, né? Em 1984, né? A grande neve de Porto Alegre. 70 anos não nevava em Porto Alegre. Né? Um conto meu é só sobre isso. Né? No Sombrio Ermo Turvo. Por que eu não menciono isso no meu diário? E eu me lembro até hoje, o dia em que caiu a neve foi no dia seguinte em que nós compramos o primeiro cachorro que eu tive, que era o Nero, ele se chamava Nero. Né? Eu não comento também a chegada do cachorro no meu diário. Né? Então, por que ficam esses indizíveis? Né? Ou seja, por que fica essa coisa de fora? Né? Então, isso é uma coisa que eu pretendo trabalhar ainda nesse livro, não sei como. Né? Então, ou seja, por quê? Por que isso ficou de fora? Eu não sei se eu sei resposta disso. Né? Outra coisa, o centro do Coração dos Homens é sobre a minha menarca. Né? Então, ou seja, sobre a menarca, na verdade. É sobre menarca, na verdade. Né? Não necessariamente aconteceu daquela maneira, mas ele é sobre menarca. Mas eu não comento no meu diário a primeira vez em que eu menstruei. Por que não? Eu falo da primeira comunhão, eu falo do aniversário, mas eu não falo disso. Né? Então, essas coisas começaram a me chamar a atenção. E a mesma coisa acontece no Diário da Indonésia, que eu trouxe várias outras fotos. Por exemplo, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e isso nessa viagem à Indonésia, isso é uma coisa que eu sei porque eu conto para todo mundo, né? É que em Ubud, começando de novo, a Indonésia é um dos maiores países muçulmanos, né? Que tem o maior número de muçulmanos no mundo também, né? Então,
o maior contingente, né, de muçulmanos. Mas ela tem um enclave, né, que é Bali, né? Bali é hindu, né? Mas Bali sobre Bali também valem as leis gerais, que é proibido, né, adorar mais do que um Deus. Quer dizer, na verdade, é lei adorar um único Deus, né? E o hinduísmo há vários deuses, né? E curioso, isso se preserva de uma certa forma na cultura que a gente vê em Bali, que se vê em Ubud, que foi a cidade que eu conheci. E uma das coisas que me chamou a atenção é que tinha oferenda por tudo quanto é lugar, né? E tinha oferenda, por exemplo, as únicas fotos de oferenda que eu tenho são essas 4 que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que são as oferendas no chão. Mas o que mais me chamou a atenção é que os carros vinham com oferenda no para-brisa, ou no para-brisa, né, por dentro do carro, ou do lado de fora no para-choque, né? Então os carros vinham com oferendas, né? As oferendas estavam por toda parte, na entrada das lojas, né? Por tudo, né? E curiosamente eu só tirei essas 4 fotos, né, dessas oferendas, né? Então por que essas coisas ficaram de fora? Né? Então, ou seja, eu não imagino por que ficou de fora, né? Por que isso ficou de fora? E aí tem várias coisas também que eu não conto, né? Eu fiz aqui uma lista que eu não conto nesse diário. Por que eu não contei, por exemplo, e era uma coisa que eu contaria no diário, por que eu não contei em que eu, o Vitor e a Candice, que é uma diplomata, nos botamos a cantar Garota de Ipanema num bar em Yogyakarta, e não era um bar de karaokê, né? E foi o caos, lógico, né? Então, ou seja, tinha, né, matéria para contar isso, né? Por que eu não contei de determinadas conversas? Por que eu não contei que numa das mesas das quais eu participei, é uma coisa que eu conto para todo mundo depois, né? Numa das mesas que eu participei, todas as mesas em inglês, né? E que era sobre crítica. Aí me perguntaram, como é que você reage às críticas, né? Aí eu disse em inglês, né, que aqui no Brasil a gente fala que, e eu não sabia como dizer isso em inglês de maneira elegante, então eu dizia, a gente dizer que quando uma pomba, né, defeca na gente, né, então eu tive que em inglês, a única maneira que eu sabia dizer era when a dove shit on you, né, então e aí, todo mundo ri, ainda bem que eles riam, né, dessas coisas. Então, quando uma pomba, né, caga na gente, isso significa sorte e dinheiro. E eles são muito supersticiosos, então eles prestavam atenção nisso, né? E aí, por que eu contei isso? Porque eu contei que a crítica negativa que saiu do Opsanis Viata, né, na Folha de São Paulo, né, eu costumava dizer isso, e eu disse isso lá para eles em inglês, né, que a crítica que saiu na negativa na Folha de São Paulo eu via como cocô de pomba, né, porque ela me deu sorte e dinheiro, porque no fim das contas eu ganhei alguns prêmios com esse livro, né, inclusive o Prêmio São Paulo, que dá um bom dinheiro, né? Então, por que eu não contei isso? Por que eu não contei que a gente botou baile de favela na festa do Salihara? Né? Por que eu não contei que eu esqueci de carregar minha... Por que eu não contei, por exemplo, aqui tem as fotos, que nós fomos num lugar também em Ubud, em que é uma espécie de... Não dá para dizer que é um zoológico, porque os macacos ficam soltos, como a gente está vendo aí, mas é uma espécie de uma cidade dos macacos, né? Em que a gente vai lá e anda no meio dos macacos. E é genial. E eu amei aquilo, e eu tenho 1 milhão de fotos desses macacos. Por que eu não contei sobre isso? Por que eu não falo sobre isso? Né? Por que eu não falei que quando nós fomos visitar um templo, né, ali perto de Ubud, né, que é esse aqui, né, primeiro, por que eu não contei que eu esqueci? Eu sou péssima fotógrafa, como dá para ver. Né? Preparando esse PowerPoint, vocês não têm ideia de como eu ria vendo essas minhas fotos. Né? Por que eu não contei, em primeiro lugar, que a gente foi há templos fantásticos, né, na Indonésia? E por que eu não contei que eu esqueci de carregar minha câmera, né? E aí eu só tenho esse templo fantástico, eu só tenho essas fotos, esse conjunto de 4 fotos. Por isso que eu morria de rir, né, preparando. Eu não tenho mais nenhuma foto, só essa. Né? Por que eu não contei? E por que eu não contei? E por causa disso eu também não tenho uma outra foto. Por que eu não contei que quando nós voltamos desse templo para Ubud, no meio do caminho dava para ver o Monte Agung, aquele que entra em erupção e que estava cuspindo fumaça, né? Porque ele estava em atividade, né? Mas não estava cuspindo fogo ainda, mas só fumaça. E nós paramos o carro para que o Vitor fotografasse o vulcão.
né? Então, por que eu não registrei uma série de coisas, né? Então, por que eu e essas são as coisas que, ó, por exemplo, só dá para ver um dos templos desse que eu esqueci de carregar a câmera, porque o Vitor fez essa foto de mim, né? Porque senão eu não teria, né? Por que eu não, aliás, por que eu não falei dos templos, como esse aqui, que é um templo fantástico, que tem em Yogyakarta, né? Que foi uma das cidades que eu fui. Por que eu não falei desses templos? Por que eu não comentei isso? São templos hindus, né? Por que eu não falei, e aí eu termino com isso, né? Por que eu não falei, por exemplo, que os indonésios, quando nos viam, adoravam nos pedir para tirar foto com eles, né? Como aconteceu aqui, nós não conhecemos essas duas mulheres, né? Mas ela pediu de tirar foto conosco, né? Sou eu e o Gustavo, que também é diplomata, né? Que nos acompanhou nesse passeio. Ou esses meninos que pediram para tirar foto comigo, né? Então, ou seja, por que eu trouxe tudo isso para vocês, né? Enfim. E uma das coisas que essa eu acho, essa é assim um prato cheio para poder pensar por que eu não falei, que é quando eu estava na Indonésia, eu fiquei sabendo que eu ganhei o jabuti pelo sul, aquele que traz o coração dos homens, né? Eu não menciono isso também nesse diário, né? Então, ou seja, por que eu não contei, né? Enfim, e aí eu acabo, né? Eu acabo com em vez de vocês me perguntarem, eu acabo com perguntas, né? E as perguntas por que falamos de alguma coisa e outras não, né? E esse livro é sobre, na verdade, e me parece que esse livro é sobre isso. E ele é sobre o que ficou indizível, né? Então, ou seja, o que deve deixar outras coisas indizíveis, né? Então, ou seja, termino com essa pergunta, na verdade, né? E era isso, gente. Acho que eu já falei demais, né? E obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha feito sentido. Obrigada, Verônica. Verônica, lembrei aqui, eu vou botar o link, se você deixar, que foi Claro, publicado pode. no Sopro, as pré-histórias Exatamente, a censuradas e censurada. extemporâneas. Eu vou botar o link aqui para o pessoal ver as pré-histórias. Então, gente, antes, né, da Verônica falar, eu não expliquei como é que ia ser, né, a atividade. Então, Verônica fala, e a Bia, a Valéria Beatriz, nossa colega, preparou um textinho também para começar a nossa conversa depois. Para começar a conversa que vai suceder depois. Então, Bia, por favor. Então, vou pegar uma carona na Verônica aí. Então, boa noite a todos, né? Eu agradeço aí o convite da Flávia para iniciar aí a conversação, né? Para dar o start. Eu vou fazer uma breve fala, né? Trazendo algo que me tocou do meu encontro com a obra da nossa escritora convidada, né? E mais alguns comentários aí que eu pude elencar para contribuir com a nossa roda de conversa. O meu encontro com Verônica Stiger se deu a partir de uma performance na qual ela leu um poema longo, né? Já vamos chegar nele ali de novo. O mesmo poema que a narradora do conto O Livro se refere quando fala do seu encontro com a personagem Verônica do livro Rancho, a qual percorre o mundo em apresentações, aonde também lê esse poema longo. Então, assim, só para situar, esse conto, o livro, se eu me perder aí, Verônica me ajuda. Esse conto, o livro, ele se encontra no livro Sombrio Ermo Turvo, da Verônica Stiger, e esse conto, o livro, conta a história, né? Tem uma narradora, numa palestra, que conta que recebeu um livro pelo correio de Verônica Stiger, né? Esse livro se chama Rancho. Nesse livro Rancho tem uma
uma personagem chamada Verônica, que percorre o mundo, né, em performances e apresentações, aí onde ela apresenta e lê esse poema longo. Esse mesmo poema, né, quando do meu encontro pela primeira vez com a Verônica Stiger. Então, eu achei muito interessante quando eu li esse conto, né, porque, de certa forma, o meu encontro com a Verônica se deu não da mesma forma, mas de forma semelhante ao encontro de uma personagem com outra personagem, né? A saber, a, a narradora do conto com a Verônica do livro. Ufa, bom, já consegui passar essa primeira parte, né? Por aí, então, acho que eu quis trazer para também para falar desse meu encontro, né? Escutando a Verônica pela primeira vez, né? E também porque isso já nos ajuda, pelo menos a mim me ajuda, né? E aí a gente se deparando com algumas questões aí que abrem para pensar a realidade, a mentira, né? A ficção, a verdade, como a Verônica tinha mencionado. A personagem Verônica, né? Essa personagem Verônica que percorre o mundo aí em apresentações do poema, segundo a narradora conta, essa personagem afirma, sem qualquer modéstia, que esse poema é a sua divina comédia, né? Aí ela vai dizer assim, a ausência de modéstia, aliás, é ou era uma característica também da autora, né? Ela diz assim, é ou era porque não sabemos que fim levou Verônica Stiger, porque ela se encontra desaparecida, né? Naquela altura da palestra, a Verônica Stiger se encontrava desaparecida, né? Dizem que está desaparecida, né? Fica meio como dizem que está desaparecida. Então, eis aí o que poderia ser uma anedota, né? Então, o poema que a personagem Verônica, de Rancho, né? Daquele livro, Rancho, lê pelo mundo afora, né? É esse poema confessional que a Verônica destaca ali, que tem uma estrutura narrativa e que se chama O Coração dos Homens, né? O Gustavo Ramos também trabalhou esse texto aí, esse poema no texto que ele escreveu para nós, né? Mas assim, de forma resumida, né? Como a Verônica tinha comentado também, trata-se de uma encenação, né, no colégio de A Branca de Neve e os Sete Anões, aonde ela acaba menstruando pela primeira vez. Para a narradora, nós estamos ainda, né, na narradora que está contando da Verônica do livro que segue o mundo aí. Então, para essa narradora, o trauma da exposição involuntária do sangue menstrual marca a personagem pelo resto da vida. E ela, então, passa a ler esse poema pelo mundo como se, para tentar superar o trauma, fosse preciso reencená-lo ritualisticamente a cada apresentação. Então, segundo nos revela essa narradora, em sua leitura, então, crítica da obra, as mulheres ali presentes no sarau enlouquecem com a leitura. Sentem-se, enfim, representadas. Representadas, mas não de todo, né? Poderíamos dizer nós aqui, né? Então, a narradora do conto chama atenção também para a existência de pontos de contato entre a personagem e a autora, né? Vários outros pontos para além do nome comum que é Verônica. E aí ela se pergunta, poderíamos dizer, acho que a Fernanda do Vale tem que fechar o microfone, né? Parece, não sei. Desculpe. Não tem problema. Poderíamos dizer, então, que se trata de autoficção? É uma pergunta que a narradora se faz, né? Bom, se pensarmos, quem sabe estaríamos diante aí de algo intraduzível. Então, me perguntei por aí, pensando no intraduzível, não como o que não pode ser traduzido, mas o que não cessa de não se traduzir, né? Uma vez que o intraduzível é o sintoma, por excelência, da diversidade das línguas. Essa foi um comentário que eu peguei do Gilson Iannini e do Pedro Leodoro no prefácio lá do Infamiliar das Obras Incompletas do Freud. Bom, então, como pensar essa articulação entre o campo da verdade, da mentira, da ficção?
a Verônica mesmo traz, né? Aliás, uma vez que a Verônica Stiger está aqui, né, e não desaparecida, para nossa sorte, né, eu trago essa questão também aqui na nossa roda para a gente poder falar um pouco mais disso, e vou fazer mais um ou outro comentário também, né? Como ela mesmo diz, ou como o Bop diz, né, que é um personagem de um outro livro, que é o Pisani Sviata, a gente escreve para não esquecer, ou para fingir que não esqueceu, ou para inventar o que esqueceu. Talvez a gente só escreva sobre o que nunca existiu. Então, eu queria comentar que a escrita da Verônica Stiger, tal como se deu, então, nesse meu encontro com a performance, onde ela leu aquele poema longo, né, como ela diz, inaugura para mim a passagem de uma modalidade à outra de transmissão em relação à sua obra. Ou seja, uma passagem do oral para o escrito, do entusiasmo ao traço, como se vê na escrita grega. Para os gregos, o entusiasmo é oral, é a maneira como Deus se coloca né? Como ele se transmite dentro de nós. O oral é uma cadeia de presenças, traz uma enunciação, excede o dito. Já o escrito, como diz a Bárbara Cassan, falando da escrita grega, o escrito não tem nada a fazer senão se virar sozinho, né? Há um novo estatuto do entusiasmo, então, quando se passa esse traço, que é a grafia, né? Nessa passagem que marca para mim esse encontro, então, com a obra da Verônica, quando, então, passo a ler os escritos dela a partir desse primeiro encontro na performance oral. Nesse sarau literário, né, que eu, por minha conta mesmo, coloquei. Como diz Lacan, eu estou tomando uma frase do discurso de Roma que me ocorreu, um nada de entusiasmo é, num escrito, o traço mais seguro a deixar para que ele marque uma data no sentido lamentável, né? Então, entusiasmo é uma coisa que a gente pode ver aí, quando a gente pode sentir, quando a gente escuta a Verônica, com certeza, né? E em Lacan também, né? Eu acho que pensar na transmissão, nos seminários e mesmo nos escritos aí, né? Entusiasmo é uma marca, né? O escrito, se a gente pegar um pouco o equívoco joyciano aí, a liter, né? A carta, a letra, o lixo, né? O dejeto, é algo que, com Lacan, nós sabemos que feminiza o sujeito, pelos efeitos que ele produz naquele que é tocado por ela, né? Pelo escrito, pela carta, né? E nesse sentido, então, uma carta sempre chega ao seu destino, né? Justamente porque se trata dessas marcas, letras, que recortam zonas erógenas de satisfação pulsional e produzem, então, efeitos de gozo, né? É por essa via, né? Não, talvez não seja a única, mas é uma via pela qual eu penso que se pode dizer que a escrita pode comportar o feminino, uma vez que comporta o equívoco, que comporta o efeito de resto, que comporta né, a verdade, a ficção, uma vez que é fragmentada, uma vez que a escrita é inventada, né? Assim como a mulher. Então, me ocorreu pensar a escrita assim como um palimpsesto, né? Entre outras também maneiras de pensar, onde o texto é um texto de textos, né? E onde nessa transmissão efetiva, acho que a Verônica também fala disso, né? A letra é falha enquanto assim transmissão absoluta, né? As citações também são inexatas ou são nulas, ou por que uma entrou e por que outra não entrou, né? E para mim, né, me veio assim uma articulação, tal como a experiência da psicanálise testemunha, ao minorar a verdade como ela merece, como diz Lacan, né? Ao propor uma aliança da verdade com a mentira, né? Uma vez que as verdades são variáveis, não sendo a verdade mais que um semblante. O próprio neologismo lacaniano varidade, né, o varité, vem de encontro a esse deslocamento, né, que se dá em relação à verdade aí durante o ensino de Lacan, né? Aí
vou citar uma frase dele no seminário da carta, sobre o seminário da carta, o seminário sobre a carta roubada. Ele diz: é essa verdade que possibilita a própria existência da ficção. Portanto, uma fábula é tão apropriada quanto outra história para esclarecê-la. Né? Então, retomando um pouco a escrita da Verônica aqui, né, ela pode nos mostrar, por essa via, o impossível de se operar a separação entre o fato e a ficção. Né? Os escritores fazem, né, eles fazem ressoar a língua aí a partir do uso próprio de uma língua, né? Do uso próprio que tem da sua relação com a linguagem, né? Com esse suporte singular aí de la língua. Né? É esse impossível de dizer o que o real e a verdade têm em comum, pensando também em Lacan e televisão. Em psicanálise, há uma outra forma de dizer esse impossível, né? Que nós conhecemos aqui, a saber, não há relação sexual, né? Não há essa equivalência. Inventar também tem a ver com não há. Então, pensar por aí, essa articulação com o real, né, nos leva a uma estética que é ao mesmo tempo política. Verônica citou isso também. Como, por exemplo, no avesso do que seria buscar as palavras caberem todas num texto. Seria a escrita, então, tal como a fala analisante, operada de perda em perda, né? Não ligada à verdade, mas à interpretação e ao real. Né? Onde se busca ler o que não se diz, onde se considera essa ânsia aí entre o dizer e o dito. Então, para concluir, eu diria que para estar à altura, né, da época, a psicanálise deve se apoiar de fato nos usos da língua, né, num esforço de criação. Né, sendo analista, não um poeta, mas um poema, como diz o Lacan, né, que pode interpretar, que pode fazer ressoar aquilo que o texto em si pode até não chegar a dizer. Né. Aí onde se encontra esse impossível de dizer e onde há que escrever algo com palavras, como diz o Bassols. E assim fazer um uso singular da língua, do que ficou dentro e do que ficou fora, dos modos de usar a língua. É isso. Então, passo a palavra. Obrigada, Bia. Gente, quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu acho que a gente pode se inscrever pelo bate-papo, pelo chat. O meu está em português, é bate-papo. Bom, enquanto vocês vão aí se animando, eu queria falar um pouquinho, né, que Opsanis Viata, esqueci de dizer, quando falei, até porque não fazia muito sentido dizer antes, mas é descrição do mundo, né? A tradução dele. E acho que tem um pouco, assim, te ouvindo agora, Verônica, bom, acompanhando já esse trabalho há muito tempo, esse trabalho de arquivo, né? E esse trabalho que vai se escrevendo sem origem, como a Bia está dizendo, da história do palimpsesto, né? É impressionante porque a força política que isso coloca é justamente de da ficção contra a história, assim, né? Da história menor, assim, né? O que a gente chama de história menor, né? No sentido deleuziano do menor, contra a história com H maiúsculo, né? Que é a possibilidade justamente de mexer a vida, né? Como se fossem essas placas tectônicas pré-históricas, né? Que a coisa vai se rearranjando né? Me vem muito à cabeça a definição de arte do Hélio, né? Que o ponto central da arte ali para ele, sobretudo nos anos 60, que é quando ele fala isso, do Hélio Oiticica, que não era a produção infinita do objeto, que era a criação de uma possibilidade de vida. Então, acho que tem muito esse
esse lugar justamente brincando com a língua, né? Com a linguagem, com os sentidos e desamarrando disso que fica muito, muito assim, é muito forte, né? No impacto assim que o leitor tem. Eu sempre fiquei muito impactada, eu como, né, leitora. Assim, é tanto que a frase do Sombrio Ermo Turvo, né, a frase que está na quarta capa é impossível passar indiferente, o conto de Verônica Eschig. E porque tem isso, né, tem um trabalho justamente com a verdade, né, da história, né, não sei, estou pensando no 2035, né, tem um trabalho com a história aí que é realmente muito aturdito, diria Lacan, né? Muito a língua perturba, né? Para lá, então, já tem um monte de gente inscrita. O Gustavo. Eu vou chamando, tá, gente? Só para... Verônica, você quer... Pode passar e a gente... E depois você comenta? Você quer falar alguma coisa agora sobre o que a Bia falou? Como é que você quer fazer? Não, só agradecer a leitura da Bia, que eu adorei, né? Também já aproveito e agradeço a leitura do Gustavo, né? E as suas observações também, Flávia. Porque eu acho que tem muito isso eu percebo muito que tem muito... Eu disse que não ia falar, como eu sou mentirosa, né? Vocês viram, assim, visceralmente É mentirosa, uma né? delícia, meu Deus do céu. Eu Tá começo bem. meu diário mentindo, né? Então, mas o que eu queria tocar é justamente isso que eu percebi pegando esses diários, né? É que, na verdade, a ficção ela não é nem verdade nem mentira, ela é um outro caminho, né? É como se a gente tivesse uma estrada, né? Para cá vai a verdade, para cá vai a mentira, a ficção pega o caminho do meio, porque ela não se restringe à verdade ou mentira, mesmo que ela seja verdade, entendeu? Ela não é a verdade, ela é ficção, ela já é um fingimento dessa verdade, né? E eu acho que na verdade, o encontrar esse diário, acho que por isso que eu trouxe ele aqui para vocês, encontrar esse diário de pequena, para mim, me ajudou muito também na constituição desse livro por causa do eu, né? Porque dessa vez a coisa que me incomodava é que era um eu que era eu mesma, não que não fosse eu mesma lá no Coração dos Homens, mas ali já estava muito trabalhado com muitas coisas, que tanto que tem a verdade sobre o Coração dos Homens, ali a gente também tem da mentira e da verdade, né? Mas era um eu que estava muito colado comigo, e eu assim, como é que eu vou trabalhar esse eu? Acho que eu não vou trabalhar em eu não sei o quê, como é que eu vou trabalhar isso ficcionalmente, eu pensava, né? E quando eu encontrei esse meu diário, que sou eu, né, parece que me resolveu esse problema, porque esse eu que eu leio no diário, eu já não reconheço mais. É um eu que é eu, mas não é mais eu, né? Então, ou seja, pela distância, ele já virou outra coisa. Ou seja, ele já não é nem verdade, ele nem mentira, ele já está no campo da ficção, né? Então, eu acho que isso que acabou me resolvendo um problema. Uhum. Sim, Gustavo, diga. Oi, Verônica, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo. Verônica, você é apaixonante, né? Porque a gente está aqui e você já nos contempla aí com o Krakatoa, né? Que agora eu já estou com muita vontade já de ler, mesmo que ele não está ainda escrito, né? Mas você disse, né, em toda a sua fala que muita coisa ficou de fora, né? Isso você sempre reiterou na fala de hoje. Muita coisa ficou de fora. Por que eu não coloquei isso no diário? Por que isso não tá? Mas aconteceu, não aconteceu? E me chamou a atenção o título da atividade de hoje com parênteses no não, né? Porque a gente sabe que na gramática o que está em parênteses num texto não tem tanta importância, né? A gente pode tirar, é uma informação ali sem muita relevância num texto, né? O que está em parênteses. E daí eu pensei o título sem o não, ou seja, imagina o que ficou de fora. Né, que de alguma maneira é o que você falou, né? O sexo ficou de fora, né? Lá das placas lá que você fez, né? E lembrando, são coisas que estão me passando agora, do Pré-Histórias 3, né? O Nenhum Nome é Verdade. Esse pequeno livrinho aqui que saiu, que o título é Nenhum Nome é Verdade, né?
para pensar justamente essa relação aí que você propõe com o diário, com o que ficou de fora, com o imagino que ficou de fora, como se fosse uma relação da pré-história com o indizível, né? Essa pré-história 1 dos anões, né? Que tem a pré-história, história da arte, pré-história 2, as placas, e o pré-história 3, nenhum nome é verdade, né? Mas você dá um conceito de escritor, que agora eu, Eneida e a Graziella, né? A gente está agora no núcleo de psicanálise e literatura aqui no Instituto, né? E que você falou que o escritor é o guardião da memória. Teve um momento que você falou isso. Eu achei isso muito apaixonante de se pensar, para pensar no seu diário, né? Porque o guardião da memória também pode ter um pouco desse fingimento da verdade, né? Porque o diário, aparentemente, é daquilo que aconteceu, né? Mas você hoje nos brindou justamente com o que não está no diário, né? Ou seja, e que virou algo de literatura. Você disse que justamente nesses pontos aí que não estavam no diário, né, você escreveu, né, depois, anos depois, algumas coisas aí, né? Enfim, é só para pensar isso que você falou da pré-história com o indizível, o que ficou de fora, não ficou de fora, e esse guardião da memória, né? Porque você constantemente se perguntou, por que não escrevi isso, né? Por que não virou matéria ali daquele momento, né? Do aniversário? Por que foi em dezembro, né? Sim. Enfim, só isso, assim, para lançar. Obrigada, Gustavo, pelas observações. Não, eu acho que a questão por isso que eu fiz várias vezes a pergunta, porque eu acho que a questão é essa, e na verdade a resposta está dada, né, a possível resposta está dada pelo BOP, né, o BOP que eu inventei a partir de um personagem verdadeiro, para a gente usar de novo verdade e mentira, né, que talvez a gente escreva sobre o que nunca existiu. Né? E um dos exercícios que eu gosto de fazer, e talvez seja interessante comentar aqui, é pegar o coração dos homens e mandar para os meus colegas da época. Aliás, uma das coisas... Nunca fiz questão de encontrar os meus colegas antigos, mas agora eu quero, até para saber onde é que eles estão, etc. e tal. Sei lá por que me veio essa curiosidade nesse momento, né? Coitados, acho que vai sobrar para eles nesse livro. Mas, quando eu encontro, eu mando para a gente que participou daquela encenação. Pensa bem, era uma encenação da Branca de Neve em inglês, né, com gente que mal sabia inglês. Né? Então, há partes ali que são verdadeiras. Né? E eu mando para eles, e muitos dos colegas, eu digo para vocês, a imensa maioria não lembra do que aconteceu. Né? Então, ou seja, só reforça aquilo que eu falei en passant, né? Que eu comecei a notar que talvez o escritor seja aquele guardião da memória, né? Então, ou seja, aquele que lembra de coisas que os outros esquecem, né? Como o meu amigo que esqueceu a frase que ele falou, como esses meus colegas que esqueceram que participaram dessa coisa que foi punk, né? Então, ou seja, ou como até eu, de uma certa forma, esqueço várias das coisas que eu anotei nesse meu diário. Né? E que agora volta. Eu lembro de outras, mas tem coisas que eu não lembrava. Né? E a escrita me faz lembrar dessas outras coisas. Né? Então, o que eu acho que vai ter de diferente nesse trabalho aqui no Krakatoa é que na verdade, ele vai trabalhar com essas verdades, né, que, por eu não lembrar delas, né, voltando à questão da memória, por eu não lembrar delas, quando elas voltam quase como ficção, embora sejam verdade. Né? Então, é um jogo curioso que vai se dando aí. Né? Então, ou seja, eu imagino que ficou de fora. Né? E, claro, até porque eu me lembro de algumas coisas, e deve ter outras coisas que eu não lembro, se perdeu agora no tempo. Né? Mas uma das minhas ideias é um pouco problematizar isso em algum momento, né? Que é, por que eu não falei disso? Né? Por que eu não comentei isso? Tem uma... Eu vou me meter, tá, gente? Vou me favorecer da minha posição de coordenadora da atividade. Tem uma frase do Oswald de Andrade, gente, que é uma das epígrafes do Delírio de Damasco, que Verônica estava contando, que a gente escreve o que houve, nunca o que houve. A gente escreve o que houve com O, nunca o que houve com H. E quando você falou que agora o Gustavo retomou, do escritor como guardião da memória,
assim, para mim eu escrevi um textinho, mas é que eu situava justamente no entremundo dos acontecimentos e da escuta, né? Que toda memória também é inventada, né? No sentido de que nunca alcança nem o fato, né? E o acontecimento, e tampouco contempla toda a verdade, né? Tem um lugar aí que é um entremundo em que, enfim, seria assim, sei lá, o entremundo seria mais ou menos o lugar fértil do equívoco, né? Justamente onde a língua passa a ser inventada e reinventada a todo tempo, né? Exato, exato. Não, a memória, a gente não lembra de tudo, né? A gente não lembra de tudo. E quando a gente tenta recordar, nós já estamos transformando aquela recordação em linguagem, né? A mesma coisa a gente faz com os sonhos, né? A gente não lembra de todos os sonhos, assim, ponto por ponto. Sim. Não me lembro como é que eu saí de um determinado ambiente e fui para o outro. Mas o que a gente faz? A gente cria esse link. Né? E no momento que a gente cria esse link, a gente faz a mesma coisa com a memória. A gente está criando ficção. Uhum. O que você está chamando de equívoco é justamente isso. A gente está elaborando ali. Né? Então, a gente está elaborando a partir do que a gente acha. Ou seja, a gente já está criando ficção. Né? A própria verdade é ficção. Uhum. Nesse sentido. Márcia? É Márcia? Boa noite. Muitíssimo obrigada, Verônica. Assim, me instigou a pensar em várias coisas. E para começar, a pergunta que você se faz, né? Por que não está ali naquele diário? E aí eu fiquei pensando, e pode aparecer em outro lugar? Porque é uma permissão aí, né? Passar para o público aquilo que é seu. E eu fiquei pensando num ponto, até onde essa escrita pode ser considerada como uma acomodação de restos. Uhum. Aquilo que não estava naquele momento, que foi o momento do vivido mesmo, seja passando pela via de uma verdade mentirosa, enfim, mas se a gente poderia pensar como uma certa acomodação de restos. E aí eu fiquei pensando num outro ponto, porque é de colocar num outro lugar. Na hora me veio, também não me pergunta por quê, enfim, mas me lembrei do Marcel Duchamp, que coloca o vaso no lugar onde não é esperado. Porque aquilo que é da intimidade é mais esperado que esteja naquele seu primeiro diário. Mas você tem essa possibilidade de colocar num outro lugar. Então, eu queria, enfim, elucubrações minhas que me instigaram vieram para mim a partir das suas colocações. Um outro ponto que eu fiquei pensando é em relação, que na realidade esse é o meu foco, a questão do escritor mesmo, de quem escreve. E aí me vieram dois significantes, a implicação e a interpretação. Porque quando você coloca ali, guardião da memória, aprender frases, né? Mas há uma decisão de passar para o público aquilo que é privado. É seu. Ao menos me parece que aí está o quê da sua obra, né? Ou ao menos um deles. E outro ponto que é de poder colocar também, ao passar de ser privado para o público, né? Você traz algo de um jeito muito seu, quando você diz, passei para artista como eu queria que colocasse. Então, até onde daria para a gente pensar numa implicação? E num outro momento, quando você, ao menos eu escutei assim, que você de alguma maneira se surpreende ao perceber que foi essa questão. Vai para o público aquilo que era tão privado. Tem um quê? Crítico e político. Uhum. Então, até onde a sua própria obra te interpreta? Boa questão. Pensando, né? Olha, enfim, tem N coisas, assim, eu acho que eu poderia ficar falando um monte, mas eu acho que essas duas questões já dão pano para manga, enfim, ao menos para mim me fazem pensar muito e agradeço muitíssimo
essa possibilidade da gente estar conversando. Obrigada, Márcia, pelas observações. Eu não sei se eu sei responder, né? Mas posso comentar a partir disso, porque é interessante que você lembrou que eu falei dessa passagem do privado para o público, né? E eu falei muito em relação às placas, né? Porque eu estava falando das conversas, né? Conversas que poderiam ser minha, ou poderiam ser de vocês, ou poderiam ser de qualquer um de nós, né? Que são conversas que são dadas no âmbito privado, porque eu ouvi de maneira absolutamente indiscreta essas conversas, né? Na rua, etc. e tal. Me lembro de gente, uma sussurrando para outra, e eu ouvindo as coisas, anotando, e depois transformando nas placas, né? E realmente eu só falei isso. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei isso em relação a essas falas, que a imensa maioria delas são alheias, né? São de frases alheias, né? Então eu sou uma espécie só de receptor dessas frases. Claro, há uma ou outra frase minha, como eu mesmo falei, mas assim a maioria das frases elas vieram das outras pessoas. Então, ou seja, é levar o privado para o âmbito público, mas o privado dos outros, né? Mas é curioso que eu não voltei a essa comparação quando eu falei dos meus diários, né? Que aí é absolutamente privado e o privado meu, né? Então, ou seja, aquilo que é o meu privado, o diário que tem cadeado. Lembra que eu falava daquela coisa que eu li para vocês? Tem o cadeado. Me chamou muita atenção justamente quando você colocou isso. Tem cadeado. Eu falei, gente, é muito privado. E ela muito privado. Mas aí, quando eu achei, eu disse, não, tem que entrar esse negócio aqui. Né? Justamente, talvez, porque eu tenha percebido como esse privado já virou uma outra coisa. Né? E talvez justamente porque o que, de novo vou ter que usar talvez, porque talvez o que mais me incomodava quando eu comecei a pensar nesse livro era, como eu já disse aqui para o Gustavo, era o uso do eu, né? Era esse eu que se apresentava, né? E um eu que falava que poderia ter uma aproximação muito grande com eu mesma, né? Então, ou seja, isso daí me incomodava e sempre foi um certo incômodo para mim. Né? Mas aí é curioso que onde é que eu vejo a resolução disso que para mim era um grande problema, né? No meu próprio diário, né? Porque como eu tinha dito para o Gustavo, por quê? Porque eu vejo aquele eu ali como um outro, né? É como se eu encontrasse um outro guardião de memórias, até porque eu não me lembro daquelas coisas. A imensa maioria das coisas que estão ali, eu não me lembrava assim, como é que se diz, espontaneamente. Claro, quando eu começo a ler, eu começo a me lembrar, né? Mas eu não me lembrava espontaneamente. Por exemplo, o trecho que eu li para vocês, que já começa com mentira, eu adorei isso, né? É impressionante como já começa com uma mentira, né? Aquele trecho que eu fiz a gincana, coisa e tal, eu não tenho ideia de como é que foi essa gincana. Né? Então, você aqui já é uma memória, assim, eu me lembro dos meus aniversários, mas eu não me lembro desses detalhes. Né? Então, é curioso como ali é como ele já chegou para mim, ele é privado, mas ele chegou para mim como se fosse de outro. Né? Então, talvez o expor esse privado não é tão privado, porque esse privado é como se não fosse eu. Né? Então, assim, tem essa distância. Eu queria entrar nesse momento, eu estou inscrita para mais tarde, mas eu queria fazer um comentário nesse ponto exatamente, né, do privado, porque você faz essa pergunta, né? As coisas sobre as quais eu não falei, né? Falou. No que diz respeito ao que você escreveu no diário. E você fez essa questão, por que não falei das coisas que lembro até hoje e que virou matéria literária, né? Eu acho que justo é esse ponto, né? O que você não comenta no diário era íntimo demais para ser secreto, né? E me parece que o íntimo demais é daí que a matéria prima, digamos, da criação é preciso se apresentar, se escrever, se apresentar para fora. Me parece que é um movimento do íntimo e do secreto, né? O secreto alguém podia roubar aquele caderno, não era tão íntimo. Sim, boa, gostei.
Gostei dessa interpretação. Talvez, e talvez porque justamente isso que ficou de fora e sobre o qual eu nunca esqueci, né? Quando eu decido trabalhar, ele não entra tão cru como talvez vai entrar partes desse diário, né? E Assim, a matéria-prima, né? A intimidade é a matéria-prima, digamos, da criação, né? Sim, sim. Bem provável mesmo. Gostei. Já tem explicação, ótimo. Vai virar conto. Eneida. Então, Verônica, eu queria agradecer a tua fala, né? Eu gostei bastante. Eu conhecia o livro Delírio de Damasco, né? Que, como a Flávia falou, virou uma raridade agora, né? Então eu tenho essa raridade. Gente, fui eu que costurei, quero deixar público. Isso, eu costurei os Delírios de Damasco. Eu lembro muito bem, foi aí que eu a conheci. Viu? Então, Verônica, eu vou tocar no mesmo ponto que meus colegas já tocaram também, porque eu acho que foi algo bem forte assim na sua fala, né? E você disse que não, porque não falou tal coisa, porque que não disse tal outra, porque que não escreveu outra, né? E na verdade eu queria te perguntar, é uma pergunta talvez até meio provocativa, assim. Na verdade não é nem tanto por que você não falou, não escreveu. A minha pergunta é dirigida para você como escritora, né, porque eu tenho uma curiosidade grande de poder fazer essa pergunta para você, do que você, como escritora, acha que não pode ser dito, que não pode ser escrito, que não pode ser dito, né? Porque a gente fala muito em psicanálise daquilo que por estrutura não pode ser dito, né? Daquilo que por estrutura não pode ser falado, escrito, né? Então eu queria saber, assim, como escritora, se você pensou nisso, se você tem alguma ideia, né? O Gustavo falou sobre o sexo, né? Que ele achava que o que não pôde ser dito era sobre o sexo. Eu também fiquei pensando isso com relação à exposição que você fala, né? Que a pessoa lá, o organizador, né? Eu acho, ele não permitiu que você colocasse os cartazes, né? Que falavam sobre sexo. Mas eu fiquei pensando também se é sobre o sexo, porque o assunto era o sexo, ou se era porque o que ele disse, que o sexo sai do controle, né? Que há algo do sexual aí que sai do controle, que é um pouco o que a gente fala em psicanálise, do que a gente diz que o que não pode ser escrito é a relação sexual, né? Então, assim, eu fiquei me perguntando, assim, como escritora, o que você acha que não pode ser escrito, dito, ou, enfim, se é uma provocaçãozinha. Não, a minha resposta é simples. Eu acho que como escritora, nada, não há nada que não possa ser dito. Tudo pode ser falado. E eu acho que funciona assim justamente porque a ficção está num outro âmbito. Ela não é verdade, ela não é mentira, ela é ficção. Sim, né? No Então, nível da ficção, né? A arte, de uma maneira geral, né? Aí não só a literatura, mas a arte, de uma maneira geral, ela entra nesse âmbito. Né? Nesse âmbito do que eu estou chamando de ficcional. Né? E que eu defini como esse domínio terceiro, que não está nem atrelado à verdade nem à mentira. E eu acho que dentro desse domínio tudo pode. Tudo pode ser dito. Mas aí a questão é o que vai se querer falar. Né? E claro, se assim, tudo pode ser dito, não quer dizer também eu vou preencher todos os espaços do leitor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que não há tabu. Me parece que é um domínio em que tudo pode ser dito. Não há nada que não possa ser. Porque é matéria ficcional. Então, acho que tudo é passível de ser matéria ficcional. Mas aí, claro, vai depender do escritor, se ele está afim ou não de tratar. Seja, né? No campo da ficção, tudo pode ser escrito. Tudo. Eu acho que sim.
Nancy continua querendo falar, ela disse, e depois a Cíntia. Eu continuo porque é mais um testemunho, Verônica. Vou usar aí a expressão, né, do Gustavo, apaixonante que eu vi, e também vou usar a referência da Beatriz, né? Fiquei muito entusiasmada. Eu viajei na tua fala, me vi fazendo letras lá na faculdade, me vi na 24 a Rua 24 Horas de Curitiba, fazendo etnografia na minha formação em antropologia. Eu viajei. Então, te agradeço muitíssimo, porque realmente você foi minha memória nesse momento, porque eu voei, viajei longe. Obrigada, te agradeço muito. Obrigada, Nancy. Fico feliz em saber que vocês gostaram. Pelo menos você e o Gustavo. Eu também. Eu achei bom, viu? Eu achei bom. Eu também. Bom, então, vai, Cíntia. Verônica, foi tão engraçado. Foi tão engraçado porque é um pouco isso, né? Tem algo que a gente viveu, está inscrito em algum lugar, né? Que são memórias perdidas. E hoje, eu estava super entusiasmada em te receber e tal. E aí, quando você começou a falar, eu fui lembrando de como que eu te conheci, que foi pela Flávia, Delírio de Damasco, ela costurando, mostrando os calos nos dedos e tal. E aí eu lembrei, sabe, Verônica, dessa coisa que a gente estava falando das janelas, que eu vi, quando eu li, e agora muito mais, porque apareceu aqui a imagem, né? É como se fossem janelas que abrissem mundos também, aquelas frases, né? Assim, porque você imagina um cenário onde foram os gitas, né? Então, eu achei isso muito legal, principalmente que a gente está aqui, né? Assim, tentando... E outra coisa que eu fiquei pensando a partir da pergunta da Eneida é que o escritor pode dizer tudo, porque se ele pensa, isso não pode ser dito, já está escrito, já está dito. Então, realmente, pode dizer tudo, pode fazer ficção com todo o material. Mas, por exemplo, acho que a gente tem algo do indizível que aparece muito aqui, se apresenta mais do que se interpreta e se escreve, que é a sua empolgação. Porque eu te conhecia lida, né? Assim, escrita, eu tinha te lido, eu nunca tinha escutado você. Então, tem algo que se transmite e que não pode ser dito. Não tem como a gente dizer aqui como que cada um foi tocado no próprio corpo pela sua fala. Alguns já deram testemunha, né? Mas tem algo do indizível que, para mim, na psicanálise, é dessa ordem, entende? Porque se você pensa, isso não pode ser dito, já foi, porque você pensou, escreveu, construiu, né? Mas algo escapa aí que a gente realmente não consegue dizer. Eu acho que é esse o indizível que, né, nós psicanalistas, que não tem nada a ver com censura, nada disso, falamos. Obrigada. Foi muito legal. Parabéns a todos os envolvidos na atividade. Obrigada, Cíntia. E tem também uma coisa do indizível, né? Que quanto mais a gente tenta esconder, mais bandeira a gente dá. Isso. Tá ali. Por exemplo, um segredo. Vamos pensar no indizível fazendo uma analogia com segredo. Um segredo, ele só é um segredo quando a gente sabe que há um segredo. Senão esse segredo não existe. Não existe, exatamente. Não é verdade? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, já que a Márcia lembrou do Duchamp. O Duchamp fez, durante 20 anos, uma obra em segredo, que era o Étendonné, né? Então, só sabia ele, a mulher dele, e no final do trabalho, o pessoal do Museu da Filadélfia. Ninguém mais sabia dessa obra. Até porque tinha o mito de que Marcel Duchamp tinha largado a arte, etc. e tal. E um dos modelos... e a Maria Martins sabia. E um dos modelos, um dos moldes que ele fez para o corpo da mulher que está no Étendonné, ele tinha dado de presente para Maria Martins. Em 1966, 68, Duchamp morre, e a ideia dele era que aquilo só viesse a público depois da morte dele, quando efetivamente vem, em 69, né? E aí uau, o Duchamp estava fazendo coisa, etc. e tal, mas não vem ao caso. Mas o que eu quero, para dar uma ideia para visualizar isso que eu falei do segredo, né? O que acontece? Em 66, há um artista, agora não esqueci o nome dele, que faz uma grande retrospectiva do Duchamp na Inglaterra, né? E aí ele liga para Maria Martins para pedir uma outra obra que ele sabia que ela tinha.
E ela diz, eu tenho uma inédita do Duchamp, você quer? Qualquer pessoa que está num papel de curador. Quando o outro diz, eu tenho uma inédita, quer? Claro, manda, né? E ela mandou. Né? E era um modelo do corpo da mulher do Etendonet. Quando o Duchamp tem aquilo na exposição, ele fica louco. Só que ninguém notou. Por quê? Porque não sabia-se que havia um segredo. Vocês entenderam? Aí que eu queria o ponto. E ele não podia dar bandeira, porque se ele desse bandeira, né, se ele reagisse de alguma maneira, iam desconfiar que havia um segredo. Mas ninguém desconfiou que havia um segredo. Né? Então, ou seja, esse segredo não existia. Esse segredo, na verdade, só existe, esse segredo do Duchamp, só existe quando ele é revelado. Né? Então, por isso que volta aquilo que eu falei. Então, quando a gente deixa muito claro que tem algo indizível, a gente está dando bandeira, né? Tem algo escondido, tem algo escondido, tem algo escondido, tem algo escondido, né? Está dando muito bandeira a respeito daquilo, né? Funciona como esse segredo, está dizendo, há um segredo. Né? Então, de certa maneira, já está sendo dito. Não sei se eu fui clara ou se eu fiz mais confusa do que... Não, foi sim. E é interessante pensar, talvez, já vai, Adriano, esse ponto do indizível que, pensando na atividade de hoje, estava pensando muito quando a Clarice Lispector fala que o que ela quer é aprender a coisa, né? E tem um pouco desse movimento todo com it, com isso, com aquilo, né? Que ela vai criando. E assim, o indizível ali na Clarice é o motor de toda a fala. Né? Tem alguma coisa ali que é o que alavanca tudo isso, assim, né? Daí, como segredo, como um mistério, vou dizer, o ovo e a galinha, né? É um mistério, inclusive para mim, né? Quando ela fala na entrevista, que tem alguma coisa ali desse indizível que deixa de ser busca na Clarice, né? E passa a ser um motor de toda a criação, assim, né? Que é uma coisa muito impressionante, porque daí é Clarice, né? Daí, sei lá, daí não tem como dizer o que é. Né? Ela mesma consegue o efeito de inapreensibilidade da coisa, assim, né? Possível dizer o que Clarice é, né? Eu posso falar uma coisinha aqui bem rapidinho? Pode, claro. Talvez o que ela não pôde, né, Verônica, o que você não pôde dizer foi o que te fez dizer o que você disse. Né? Tomando um pouco na linha do que a Cíntia coloca e do que a Flávia está colocando agora. Né? O que não pôde ser dito foi o que te fez fazer o diário. Né? Exato. Exato. Tô mudo ou não tô? Não. Né? Não, tá falando. É difícil você estar mudo, Diego. Eu tento às vezes, mas é difícil. Mas eu nem gosto, eu gosto quando você fala. Que bom, ainda bem que tem gente que gosta. Mas antes de mais nada, eu acho que eu vou fazer um testemunho. Tem. Obrigado, Nancy. Bora. Antes de mais nada, acho que eu vou fazer um testemunho ao fim e ao cabo. Mas, porque de fato, o Pisani Sviata é um livro que me marcou muito num momento muito preciso da minha vida e com uma frase que é essa que a Flávia leu antes, que me fez chorar convulsivamente, no meio do ônibus, saindo de uma das aulas da EBP, ainda quando fazia o curso. Mas, assim, eu acho que você brinca muito com o xiste, com aquilo que pode ser dito e não pode, mas que você apresenta. Só que tem um ponto que eu acho que os teus trabalhos, os textos, ou mesmo quando você fala, que se desdobra para além disso que é indizível. Eu acho que se apresenta nesse desdobramento quase vertiginoso, de espelho contra espelho, daquilo que é íntimo, daquilo que é eu. Tem um ponto que o texto, ou a própria escrita, borra o endereçamento. O querido diário vai para as cucuias e vem algo que é muito solitário de cada um. E que, para mim, veio, por exemplo, na frase que você coloca na boca do Bope e que permite que tenha uma escrita. Só escreve sobre o que não existe, eu acho que permite que possa, inclusive, se falar.
sobre isso. É um agradecimento. Obrigada, Diego. Eu que agradeço. Eu que agradeço a sua observação. Adriano? Está com o microfone desligado. Quer dizer, ligado. Não, desligado. Obrigado, Verônica. Um prazer te conhecer e te ouvir falar. Enfim, nunca tinha lido nada seu, nem escutado você falar. Adorei. E quando você ficou falando das frases, né? Quando você mostrou as frases, eu me lembrei muito de uma frase que eu gosto muito, que tem aí em Florianópolis, embaixo de uma passarela, lá na Barra da Lagoa. Então, sabe aquela passarela? Então, quando você atravessa aquela passarela, tem uma... Aí você, embaixo, assim, na pilastra da passarela, tem um bambu amarrado na pilastra, e tem uma frase assim, que é... Eu não sei se eu vou lembrar a frase exata, mas a frase é: zona livre de droga, sob o risco do bambu cantar. Fantástico. Então tem essa frase que é super assim, num certo assim, falo tal, não sei se eu falando assim, né? Sim. Ela possa soar violenta, porque efetivamente tem uma certa, mas a mim me encanta muito justamente pelo fato de que eu, enfim, aqui no Rio de Janeiro o bambu não canta mais, né? Quer dizer, o que canta é o fuzil. Então, tem alguma coisa de uma inocência. Para mim, me transmite muito mais essa sensação de uma inocência perdida, de alguma coisa perdida, não, de alguma coisa que ali ainda se preserva, né? De uma lei que é dada pela própria comunidade, de um lugar onde o Estado, de alguma maneira, talvez não entre, não sei, de uma maneira, né? Mas que tem alguma coisa que da própria comunidade proteger os seus filhos, vamos dizer assim, né? Parece claramente ser isso, assim, uma coisa de proteção naquela própria comunidade local e tudo. Enfim, essa frase me diz muito do que é Florianópolis, pelo menos a minha Florianópolis, né? Assim, o que eu acho encantador em Florianópolis. E aí eu fiquei pensando que, isso ressoando com as suas frases, né? Eu fiquei pensando assim, se de fato a melhor maneira seria lê-las como aquelas frases que você coloca ali, como uma verdade não dita por aquele que disse, né? Ou se não seria mais o caso de ler um pouco como o Duchamp, nesse sentido, de tirar uma peça completamente do seu lugar e do seu contexto. E assim como é a interpretação, né, na psicanálise também, no certo sentido, né? Justamente quando ela não aponta para o sentido, né? Aponta para o sem sentido, né? Enfim, foi isso que eu quis, só que me fez pensar assim as suas frases. Não, acho que tem tudo a ver, e acho que também dava para acrescentar isso, que talvez também reforce até essa ideia da interpretação, né, via psicanálise, pensar a interpretação via psicanálise nessas frases, é que, desculpa, elas são originalmente apresentadas como imagem, ou seja, como significante, né? Então, ou seja, a gente também tem essa ênfase, de uma certa maneira, no significante ali, quando elas são transformadas em placas, né? São transformadas, elas têm esse seu caráter como imagem também. E as frases interpretam, assim, o interessante é justamente que já não é mais uma via de mão única, né? Não é só tirar a frase do contexto, as frases ali, esse é o efeito interessante, né? Passando enfim, pelos tapumes ou lendo e tal, são as frases que interpretam o leitor. Né? Então, é uma leitura que não se dá não é ativa, só leitor-texto, né? O texto interpreta o próprio leitor, assim, né? No sentido do que o Lacan dizia, né? Que
o objeto também nos olha, né? É. Não, tanto que a minha ideia original, mas ainda bem que não deu certo, talvez isso daí ficasse muito óbvio. Mas a minha ideia original era fazer espelhado, né? Eu queria que o fundo fosse um espelho, que seria impossível, mas aí eu pensei num papel espelhado, eles disseram não dá, não resiste à chuva, e aí eu disse, e metalizado, né? Porque a minha ideia era que as pessoas se vissem, né? Elas lendo a placa e elas se vissem no fundo, né? Uhum. E aí metalizado estourava o orçamento, né? Mas era uma ideia original, mas como eu disse, ainda bem que caiu, porque eu acho que também a gente tem que deixar algo, né, de fora. Claro. E porque é mais do que o espelhamento, né? Assim, pensando um pouco na coisa do do estranho, do Unheimlich, do Freud, quando Lacan fala justamente que é o que eu encontro para além do que está que a casa, deixa eu ver aqui, eu estou com essa citação aqui. O homem encontra sua casa num ponto situado no outro para além da imagem do que somos feitos, né? O efeito é esse, são terceiros, coisas corriqueiras, assim, são coisas cotidianas, né? A camaçada de pau, isso e aquilo, só que é justamente no ponto além do outro que o efeito retorna como estranhamento, né? A Márcia pediu para falar de novo. Vamos lá, Márcia. De novo, não me contive. Ótimo. No livro Sombrio, Ermo Turvo, o último, que é o fim, me chamou muita atenção. E eu fui tão na leitura, assim, porque eu achava que eu ia encontrar os 3 adjetivos. E não achei os 3 adjetivos. E me chamou muita atenção, Verônica, porque aí eu fiquei pensando, até na temática que nos move agora, nesse momento, né, do familiar, do que é algo de um opaco, o que é algo de um conhecido. E aí, quando você diz 3 funestos adjetivos grafados em branco que um dia fora verde, e aí você vai e realmente, eu fui. E eu fiquei pensando quanto tem algo ali marcado. Você traz isso, tem uma marca ali, né? E o quanto aquilo leva cada um, mobiliza cada um. Ao menos a mim mobilizou. Mas que não é dito. Então eu fiquei pensando muito, isso me ensina muito, né? O fim me ensina muito. Porque o que é isso que a gente, então, tem numa análise? Aquilo que vai levando o sujeito, é a base daquele sujeito, né? Mas que não é dito. Mas que sobre aquilo que não é dito, tem toda uma ficção. Tem todo um... E você deixa isso muito, você faz... É um texto ali. Mas a base é aquilo que não é dito. Então, eu te agradeço muito, que vários textos que eu li teu, ao menos desse livro, me impulsionam a querer realmente ler mais suas produções, enfim. E agradeço porque eu aprendi bastante. Obrigada, Márcia. E ao mesmo tempo está na superfície, né? Está na capa, né? Sombrio e turvo. Né? Os 3 adjetivos. Está lá. Gente, acho que, bom, já são 10 horas. A conversa tá boa demais e se deixar a gente vai longe, então vou ter que, enfim, dizer que é o fim. Muito obrigada, Verônica, obrigada a todo mundo que participou. É um prazer te ouvir, querida. Aguardamos ansiosamente Krakatoa e as próximas intervenções no mundo. Obrigada, Verônica. Obrigada, Verônica. Obrigada, gente. Obrigada, Verônica. Obrigada.